Olá, eu me chamo Arthur Fernandes e neste vídeo iremos apresentar o projeto chamado Sistema Inteligente de Monitoramento em Condomínios Residenciais. Nossa equipe é composta por 3 membros, sendo eles 2 graduandos em Engenharia de Computação, Arthur Fernandes e Vinícius Muschulski, e também por Sandy Hoffman, bacharela e mestranda em Ciência da Computação. Para facilitar o entendimento da apresentação, iremos separá-la em 5 tópicos, sendo eles introdução a objetivos, métodos clássicos, métodos avançados, experimentos e resultados e conclusão. Bom, em pequenas cidades, é comum que condomínios residenciais não tenham porteiro. Isso acontece muitas vezes porque os proprietários não querem arcar com os custos de manter esse tipo de serviço. Mas essa economia traz alguns problemas, como o portão da garagem ser esquecido aberto, já que não tem algum tipo de fiscalização no controle dos veículos, e também inconveniências do dia a dia, como a dificuldade de um morador em confirmar a chegada de uma encomenda, já que não há ninguém responsável por receber ou pelo menos notificar a chegada de uma encomenda. Para esses problemas, surge uma proposta: a criação de sistema que utiliza as câmeras de vigilância já instaladas no prédio e, por meio de visão computacional, criar um software capaz de interpretar as imagens em tempo real, identificando situações como a presença de entregadores ou o estado que se encontra o portão da garagem. No entanto, esse sistema precisa ser de baixo custo, tanto financeiro quanto computacional, justamente porque estamos lidando com condomínios que geralmente evitam investimentos em soluções mais complexas ou caras. Avaliando o escopo onde o experimento foi realizado, que é um condomínio residencial em Aranaguá, nós trabalhamos com 2 câmeras. Uma posicionada na portaria, que nos dá informação de quem está na frente da porta principal, e outra que nos dá a visão dos portões da garagem. E nós focamos o experimento no portão mais próximo à câmera, já que ele é o único que é dividido entre os moradores, ficando responsável pela maioria dos casos em que o portão é deixado aberto. E, por curiosidade, as câmeras instaladas são de um modelo analógico da Intelbras, chamadas de VHC 1120B. São câmeras simples que não possuem acesso à internet. E, para acessar elas, precisamos de um gravador de vídeo digital, que recebe as imagens e envia pela rede. Nós tivemos uma grande dificuldade em obter os vídeos para o dataset, por não termos liberação para acessar diretamente esse gravador de vídeo das câmeras. Com todas essas informações, viemos aos objetivos, sendo o primeiro verificar os estados do portão da garagem, se ele está aberto, fechado ou foi deixado aberto, e também verificar a presença de pessoas próximas ao portão da garagem, para além de identificar moradores entrando a pé ou de bicicleta pelo portão, mas também identificar possíveis invasores que entraram enquanto o portão estava aberto. E, por fim, verificar a presença de entregadores na porta principal. Olá, eu sou a Sandy e eu vou mostrar agora alguns dos métodos clássicos que a gente utilizou para solucionar o nosso problema. Esses métodos clássicos foram muito importantes para o pré-processamento dos frames. Então a gente conseguiu aí melhorar a qualidade da imagem a ser avaliada posteriormente. Para tratamento de cor, por exemplo, a gente utilizou o desfoque mediano juntamente com a equalização de histograma. Isso foi necessário porque na imagem original a gente tinha muitas faixas arco-íris, né, que são devidas à luz do sol e também alguns outros ruídos assim que incomodavam na hora de fazer a avaliação. E para isso, então, a gente utilizou o histograma ali que vai dar mais contraste aos elementos da imagem. Além disso, a gente também utilizou a região de interesse, ROI, né? Que seria basicamente você apenas avaliar uma parte da imagem. No caso, por exemplo, desse contexto, né? A gente aqui tem o portão e a gente só quer avaliar essa área do portão. A gente não precisa avaliar a estrada ou o cenário aqui atrás. Então, isso facilita para a gente não pegar falsos positivos, porque o movimento que importa vai estar aqui. Então, a gente ali evita um processamento desnecessário.
E também a gente pôde fazer isso porque essas câmeras elas são estáticas, então elas não têm movimento e o ROI foi estático, né? A gente não teve que fazer ele dinâmico. Então aqui a gente pode ver que tem bastante arco-íris, né? Que tem verde, rosa, amarelo, e aqui repete verde, amarelo, né? Tá bem assim. E aqui, depois de retirar os frames e também aumentar o contraste, a gente vê que as bordas ficaram bem mais evidentes. Então, dos métodos clássicos ali para o movimento, a gente, nos dois problemas, a gente utilizou subtração de fundo para detectar a quantidade de movimento ali na cena. A diferença é que ao invés de usar um método simples de subtração de fundo, só um menos o outro, né, uma máscara simples, a gente utilizou o Background Subtractor Mod 2 do OpenCV e a escolha desse framework foi por conta da sua adaptabilidade a ambientes externos com iluminação, sombra e esse tipo de coisa. Além de que ele adapta o background aprendendo, né? A cada um número X de frames, 100, 200 frames. Isso é muito importante para não pegar falsos positivos. Então aqui, por exemplo, a gente vê o resultado da máscara depois de usar o Background Subtractor e depois da gente utilizar alguns algoritmos para enaltecer ela ainda mais. Então a máscara de movimento vai ser a resolução, né? O resultado do frame 1 menos o frame 2. E depois da gente fazer essa resolução do frame 1 menos o frame 2, a gente ainda vai ter ruídos. Esses ruídos a gente vai conseguir tirar com operações morfológicas. Então a gente vai usar, por exemplo, o opening, que é fazer a erosão depois da dilatação, é o que eu uso aqui. E também tem como utilizar operações de abertura e fechamento depois. Como a gente pode ver nesse exemplo. E a gente também utiliza kernels para suavizar o contorno dessas bordas. Olá, eu sou o Vinícius e eu vou aqui apresentar a parte de métodos avançados que foram usados no nosso trabalho. Métodos avançados se refere à parte de Deep Learning e os modelos que nós utilizamos aqui no nosso trabalho. Bom, esse projeto utiliza a detecção de objetos em tempo real, com YOLO, para monitorar os vídeos quando um objeto de interesse que nós definimos como carro, pessoa, bicicleta e esse tipo de coisa permanece na mesma região por um determinado período. Um frame é capturado e é enviado para o modelo de linguagem multimodal. Nós testamos aqui o Google Gemini 2.5 Flash e a Qwen 2.5 com visão de versão de 3 bilhões e um frame enviado para eles para uma análise textual, para uma descrição contextual da imagem. Mas aqui nós testamos a Gemini 2.5 Flash por um motivo de que ela, dos modelos atuais do Google disponíveis, ela é um dos mais baratos, mais rápidos e que oferece uma boa qualidade. Ela é hospedada via API e todas as imagens que a gente enviou para ela teve um bom desempenho e localmente nós testamos também em contrapartida a Qwen 2.5 VL de 3 bilhões, que é o modelo open source. Nós rodamos localmente via o Llama. Usamos a versão de 3 bilhões dele, que foi satisfatória. Junto com isso, nós usamos o YOLO V11 versão small para capturar as classes que nós setamos como importantes para o nosso trabalho, que seria pessoas, carros, motos e animais, essas classes básicas assim que o sistema de vigilância teria de prestar atenção. Bom, basicamente aqui essa parte aqui em amarelo eu busco explicar. Não, a Small LM não é o modelo que nós usamos, mas a ilustração é boa para a gente ter uma noção de como funciona. Basicamente a imagem é quebrada em partes menores que recebem um encode de um token de posição. Aí passa por um Vision Encoder e no final de todos esses processos, esses fragmentos da imagem são tokenizados junto com o texto que a gente passou, no caso seria o prompt do sistema que a gente deixou definido
para adequar esses modelos a um sistema de vigilância, como eles deveriam se portar e tudo mais. No final, o modelo de linguagem que está rodando por baixo, ele retorna aos tokens, as palavras, no caso aqui, como nós estamos trabalhando com texto, as palavras e parte de palavras referentes à tarefa que a gente deu ao modelo. Aqui nós testamos com alguns vídeos gravados no sistema de segurança. Aqui a gente tem uma comparação entre a GEM 2.5 Flash e a Qwen 2.5 de 3 bilhões de parâmetros. Ambas aqui conseguiram descrever bem a cena. A Gemini, por exemplo, um indivíduo com capacete observado na entrada do edifício durante a noite, conseguiu descrever bem. E a Qwen também apresentou uma descrição muito boa para a imagem. Aqui nós pegamos o mesmo vídeo e comparamos com esses dois modelos. Os dois modelos performaram bem para a tarefa. A Gemini 2.5 Flash, como está rodando na nuvem, tem um certo delay a mais por ser hospedada na nuvem. Esse tempo de requisição demora um pouco. E a Qwen 2.5, como estava rodando localmente, ela apresentou um desempenho mais rápido. Ela estava rodando via o Llama numa RTX 3060 da NVIDIA. Então ela apresentou um desempenho mais rápido, com uma qualidade muito boa. E a gente também conseguiu ver que os dois modelos performaram bem para a tarefa. Agora eu vou mostrar um pouco dos vídeos funcionando em tempo, os vídeos funcionando em sequência. Bom, aqui nós temos basicamente um vídeo que está monitorando uma câmera de segurança, que a gente vê um entregador chegando. O YOLO detecta que um objeto da classe pessoa está no mesmo momento por muito tempo, e ele envia um vídeo para a Gemini que retorna a descrição da situação. E aqui a descrição dela ficou muito, muito boa para esse momento. Ela consegue até fazer o OCR corretamente do horário que está aparecendo. Aqui também a gente está testando a Qwen, nesse caso aqui, no vídeo de segurança de uma pessoa entrando. E a Qwen conseguiu dar uma descrição muito boa para a situação também, fornecer um contexto muito bom. E aqui nós temos um vídeo de duas pessoas conversando, e a Qwen rodando localmente consegue fornecer um bom contexto para a imagem, mostrando que ela consegue performar bem, mesmo sendo um modelo relativamente pequeno, e em comparação com o modelo hospedado na nuvem. Bem, agora a gente vai para a seção de resultados. Vamos primeiro focar no problema da verificação do estado do portão. Para a gente verificar essa questão, a gente trata de dois eventos principais. O portão ele começou a se mover? Ou ele está parando o movimento? São os dois questionamentos que a gente tem ali para avaliar o estado do portão. Para ver se ele começou a se mover, a gente usa um threshold de movimento, que seria o mínimo de movimento que a máscara tem que trazer para a gente considerar que é o portão que está se movendo. Pois pode passar ali um gato, ou pode dar algum flick na câmera, alguma coisa assim, que pegue na máscara de movimento e seja quantitativo ali, mas ele não seja necessariamente o movimento do portão. Além disso, para a gente ainda ter mais certeza, a gente usa uma sequência de frames necessários para ser considerado um portão abrindo. Então, por exemplo, se detectar um movimento maior ali do que o threshold de movimento, ele tem que ficar quantitativo por uma quantidade de frames. Então, para ele estar abrindo, tem que ser sequencial, né? Então, aqui na imagem, por exemplo, a gente mostra os estados possíveis. A gente considerou open, o portão abrindo, se movimentando, no caso. Então, quando ele está se movimentando, ele está open, uma pessoa pode entrar por baixo, por exemplo. Se ele ficar no estado aberto por muito tempo, assim, um tempo que dá para ajustar, mas, por exemplo, 2 segundos, assim, 3 segundos, ele vai ser deixado left open. Esse left open é um evento importante, pois ele soluciona alguns dos problemas ali que a gente indicou no começo, que é o portão ter sido deixado aberto, né?
E depois que ele para o movimento total, ele fica fechado. A questão de como a gente conseguiu fazer essa distinção dos estados foi por conta do tempo. A gente usa o tempo para definir se ele foi deixado aberto ou não. Pois como a gente usa apenas a máscara, né, para ver, a gente considera o seguinte: se o portão estava abrindo e ele perdeu o movimento, a gente vê, ele perdeu o movimento de uma maneira mais rápida do que levaria para o portão abrir e fechar. Isso é um forte indicativo de que ele foi deixado aberto, porque ele levou uma quantidade menor do que demoraria para o portão abrir ou fechar. Então, ele parou o movimento antes. Ele está aberto, totalmente. Então, ele foi deixado aberto. Se a quantidade de frames for maior ou igual, né, a quantidade que levaria para ele abrir ou fechar, minimamente, né, é porque ele foi fechado. Ele performou o seu ciclo. Então, aqui a gente tem um vídeo de teste para verificar essa parte. Aqui está o estado. O estado estava fechado, foi para aberto, porque agora o portão abriu. Aqui está a região que ele está observando. Tem uma sequência de frames aqui também. Aqui o carro está entrando, né? Ou melhor, saindo da garagem. E o portão agora está se fechando. Então, ele detecta o fechamento com sucesso. Outra coisa que a gente quis fazer também é a detecção de pessoas no portão, mais o contexto. Tem uma pessoa no portão e o que está acontecendo? Ela está passando na rua ou ela não tem relação com o portão ou ela está tentando entrar no portão ou ela entrou no portão? Qual que é o contexto dali? Por conta daquele problema que a gente falou de pessoas entrarem no portão enquanto ele estava deixado aberto, por exemplo, que pode trazer problemas. Então, a gente fez isso com o Iolo para detectar as pessoas. A gente tentou usar o ROG também, mas não deu bons indicativos, porque eram muitos fatores de movimento e o Iolo se saiu melhor. E se o Iolo detectar pessoas, ele vai enviar para uma LLM. A Gemini também, a Olama, Queen, né? Que a gente vai mostrar depois, com um delay, né? Para não ficar sobrecarregando a LLM. Então tem um espaço ali entre mandar um frame ou outro. Aqui, por exemplo, a gente vê que a pessoa está passando de carro, foi detectado que é uma pessoa, né? Ele detectou um frame a mais ali, mas é porque foi muito rápido ali a passagem do carro, né? E a resposta dele é pessoa passando sem interagir, camisa clara, porque a pessoa já passou do ponto do portão e ele deu uma característica também. Então eu vou mostrar aqui dois contextos, um do Gemini e outro do Olama. Então aqui a pessoa está entrando de bicicleta, né? E o Gemini ele demora um pouquinho mais para responder. O estado foi deixado aberto ali, ó. Ó, pessoa tentando entrar com moletom capuz. Então ele detectou isso. E é isso. Mais um caso que dá pra ver aqui é que depois de uns segundos, né? O portão foi deixado aberto. Então, o portão demorou muito para fechar, ele conseguiu considerar esse evento, mas como eu falei, é totalmente personalizado. E agora vamos ver o exemplo do Olamo, que roda na máquina, né? Entrou ali, resposta. Pessoa entrando com bicicleta, calça jeans. Essa foi a ação, né, da pessoa entrando e uma coisa característica dela. Então, as LLMs são totalmente personalizadas no nosso projeto, mas esses dois resultados já demonstraram um contexto legal. Agora, irei falar sobre objetivos de detecção de entregadores na portaria. Para resolver esse problema, foram definidas três etapas principais, sendo elas
detectar objetos na cena em tempo real, aplicar uma lógica de persistência para definir se o objeto, a pessoa está realmente esperando na porta, e por fim, classificar se a pessoa esperando é o entregador. E para isso, também foi utilizado uma LLM para ler um frame, identificar o contexto, se é entregador ou não. Porque em cidades pequenas, como Aranaguá, a maioria das entregas é feita por empresas privadas, que não tem van nem uniforme próprio para entregadores. E assim tornando praticamente inviável definir um padrão claro de entregador. Para a identificação de um objeto em tempo real, também foi utilizado a estratégia de análise de movimento, usando subtração de fundo, algumas operações morfológicas, como o opening com kernel horizontal, para remover contornos verticais que a porta gerou, seguido por um closing elíptico para fechamento de reentrância, também um algoritmo de casco convexo para fechar totalmente as lacunas do contorno, e por fim uma análise de critérios sobre os contornos restantes, delimitando uma área específica de solidez do objeto para filtrar contornos parecidos com humanos. E assim foi possível gerar esse contorno final. E dá para notar que ele não tem muitos detalhes, é apenas um bloco de pixels, mas para a finalidade do objeto é tudo o que precisamos. Agora sobre a lógica de persistência. Para não abusar das chamadas feitas para LLM e também garantir que as pessoas estão realmente esperando, foi feita uma lógica simples, que incrementa um contador conforme o objeto permanece em cena, e quando esse contador ultrapassar um certo tempo, que por exemplo foi 8 segundos, um frame do vídeo é enviado para a LLM. E após obter uma resposta do contexto da imagem, o contador é reiniciado. Para assim, caso o objeto ainda permaneça em cena, caso ele passe 8 segundos novamente, o novo frame é enviado para a LLM. Agora, sobre a classificação de contexto, eu vou explicar enquanto rodo um experimento em vídeo. Nesse exemplo, teremos um entregador na cena, um motoboy. E como pode ver, a lógica clássica para a detecção de objeto funcionou bem. E agora o contador chegando aos 8 segundos, uma chamada para LLM, que nesse caso foi usado o Gemini, é feita e então ele retorna um resultado em JSON, que esse exemplo foi esse aqui, com duas informações. Se ele identificou o entregador na cena e uma justificativa para a resposta da informação anterior. Aqui foi identificado o entregador e a justificativa foi que a pessoa estava usando capacete e mochila térmica grande, típico de entregadores. Aqui temos outro exemplo onde também foi identificado o entregador. Também temos outro que não foi identificado o entregador. Bom, como podemos ver, nesse trabalho foram desenvolvidas duas abordagens para a solução dos problemas. Uma inteiramente baseada em técnicas de Deep Learning e outra híbrida, usando a visão clássica, mais uma LLM para retirada de contexto. Ambas saíram bem do que foram propostas, mas cada uma teve suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, a abordagem baseada em Deep Learning apresentou maior facilidade em cumprir os dois primeiros objetivos do projeto, que seriam identificar entregadores na portaria e detectar pessoas próximas ao portão da garagem. Porém, o custo computacional para executar o YOLO em tempo real pode ser limitante em certos condomínios, já que um dos problemas desse projeto é o baixo orçamento. E aí que entra a vantagem da abordagem clássica, para casos que não se tenha uma máquina que consiga rodar o YOLO. O método clássico pode ser facilmente implementado. A subtração de fundo não é tão precisa quanto o modelo treinado para detectar pessoas, porém, problemas como identificar o entregador esperando, ela saiu suficientemente bem para ser implementada e tendo um custo computacional mínimo. Claro que ainda sendo necessário utilizar uma LLM para identificar o contexto. E aí entramos em outro ponto. Para implementar uma LLM como Gemini ou Crane, é preciso ou de uma API, que tem um custo financeiro por cada chamada, ou rodar localmente, que entra na questão de custo computacional. Um servidor que apenas recebe dados da câmera não suportaria um modelo suficientemente grande. Mas basicamente seriam os únicos gastos necessários para implementar nosso projeto. E talvez nem isso, pois já temos soluções gratuitas no mercado,
como o Mistral, que tem um modelo de linguagem visual com um IP gratuito, acessando pelo Open Router, e ele é uma possível solução para o futuro do projeto. E falando em ser livre de custos, uma das futuras sugestões é a implementação de um canal de notificações de eventos para os moradores. A primeira opção seria usar o Telegram, que tem uma IP gratuita. E além disso, outras ideias, como controlar a abertura e fechamento do portão da garagem, talvez por meio de um microcontrolador inserido no motor do portão, assim permitindo o fechamento automático quando o sistema identificar que ele foi deixado aberto. E por fim, um datateste mais robusto seria interessante. Nós trabalhamos com poucos exemplos e poder levar em conta diferentes câmeras e condições climáticas seria muito relevante. Então, com isso, encerramos a apresentação do projeto. Aqui estão as referências e obrigado pela atenção.